Sérgio Ramos está com conversas avançadíssimas com o todo-poderoso Timão. Vou trazer para vocês a Corinthians tem interesse na contratação de Pablo Mari. Corintianeiro, como que está a negociação? Há conversas no ar? Tem proposta, não tem? Vou te explicar. Alex Arce pode ser opção de contratação. Caso o Yuri Alberto seja vendido, fiel, ele seria aí um plano B do Corinthians, caso também não venha Roger. Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui por mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, super atualizadíssimas, e peço para você não sair daí. Fiquem até o final desse vídeo porque eu estou com um caminhão recheado de informações do nosso todo-poderoso Timão, tá, fiel? Então já deixa o seu like, se inscreva em nosso canal, é gratuito, você não vai pagar nada. E vem comigo, vamos falar do nosso Coringão, nosso clube do coração, certo, fiel? Então já vamos começar aqui com o mercado da bola, porque hoje o que tem mais informações referente mesmo é sobre o mercado da bola. Corinthians que já começa a planejar o Corinthians para 2025, tá, fiel? Que pelo visto, que pelas informações, pelos jogadores mencionados, pelos jogadores que o Corinthians está negociando, o Corinthians pensa em montar um time sim dos sonhos, tá? Um Dream Team. E é com esse pensamento que a gente vem com a primeira informação de hoje referente a Sérgio Ramos, tá? Porque essas informações, fiel, é lógico que tem uma confirmação da fonte. O que é a fonte? As pessoas com quem eu tenho confiança, com quem eu trabalho, que são ligadas diretamente ao Corinthians, tá? Incluindo setoristas e pessoas muito influentes dentro do Corinthians. Qual é a questão do Sérgio Ramos? Só que essa primeira informação, ela não vem do Brasil, ela vem da Espanha, tá? Do Transfer News Lives, tá? Fiel, e detalhe importante, são jornalistas espanhóis de grande credibilidade, não é qualquer Zé Ruela, não, que trouxe a informação que o Corinthians está super avançado na contratação de Sérgio Ramos, tá, fiel? Aí envolvendo muito dinheiro por questão esta contratação. E é lógico que a gente vai apurar, quando a gente lê uma informação dessa, a gente quer apurar o melhor para trazer para vocês de forma esclarecida, de forma transparente, para que vocês aí não caiam, né, em nenhuma lorota. Então foi perguntado para as pessoas com que trabalho que me dissem as seguintes informações referente ao Sérgio Ramos. Corintianeiro, o Corinthians ele esteve muito, mas muito perto de fechar com o Sérgio Ramos. Só que essa negociação aconteceu lá em setembro, tá, fiel? E é lógico que os jornalistas também da Espanha, eles vão querer aí, né, vamos dizer assim, forçar o título a views de ganhar cliques e likes, tá? Então não é só no Brasil, essa palhaçada acontece também na Espanha. Só que aqui nesse canal não, aqui a gente trabalha com verdade, tá? Então, fiel, aconteceu essa conversa lá na Espanha. O Corinthians achou valores muito altos para trazer o Sérgio Ramos para o Brasil e as conversas se encerraram ali. Porém, fiel, só que essa notícia ela não é de setembro, ela é de ontem, tá? Da Transfer New Lives, confirmação também da ESPN Brasil, tá, fiel? E é lógico que a fonte me trouxe a informação que o Corinthians esteve muito perto de fechar lá em setembro. Só que agora o Corinthians volta a conversar com o Sérgio Ramos novamente. Por quê? A situação do Lucas Veríssimo hoje é muito difícil dele jogar no Corinthians. Mas corintianeiro, cara, por quê? Porque o Lucas Veríssimo, ele é mais jovem, ele vai aguentar o calendário brasileiro, ele já teve uma pequena passagem pelo Corinthians e foi muito bem. Cara, o Lucas Veríssimo tem que vir e tal. Fiel, só que tem um grande problema aí. O Lucas Veríssimo, ele está no futebol do Catar e tem contrato vinculado ao seu clube, tá? Ele tem os direitos federativos ligados ao seu clube. Para o Corinthians trazer o jogador, são duas negociações. Primeiro que é com o Lucas Veríssimo, que não é barato o seu salário também. E segundo é com seu atual clube, tá? Que também não vai pedir barato para liberar o jogador. Não interessa se ele adaptou lá ou não. O clube investiu uma grana para tirá-lo daqui e ele quer também uma grana para que ele possa sair de lá. E o Lucas Veríssimo é considerado titular absoluto, tá, fiel? Então, o Corinthians analisando toda essa situação,
Cara, a gente vai pagar um pouquinho mais barato no Lucas Veríssimo, só que também vai ser um valor caro. Só que o Sérgio Ramos, por outro lado, ele se paga sozinho. O Lucas Veríssimo não se paga sozinho. O Lucas Veríssimo, ele não tem marketing de repercussão mundial. Vocês já pensaram no tamanho da atmosfera? Vocês já pensaram no tamanho do peso de Sérgio Ramos jogar no Corinthians? Vocês já pensaram que o Corinthians, ele faturaria milhões de reais com marketing em cima do Sérgio Ramos? O próprio jogador vai se pagar, tá? Se o Corinthians tiver que desembolsar algum dinheiro por fora, será mínimo, tá? E fora que é esporte da sorte, que é a informação que eu queria esperar confirmar para trazer hoje à tarde, mas vocês merecem. Eu já vou trazer agora para vocês. Estava guardando informações para ter conteúdo para tarde. Se não tiver vídeo à tarde, a culpa é de vocês, tá? Que a Esporte da Sorte interessou na contratação do Sérgio Ramos e que ela vai ajudar o Corinthians, sim, a trazer o Sérgio Ramos, mesmo que os valores sejam excedidos para o futebol do Brasil. Porque imagina o Sérgio Ramos vestindo lá Esporte da Sorte, cara, vai repercutir a nível mundial o nome da empresa. Então é de interesse da empresa e é de interesse também do Corinthians, tá, fiel? Porque o Corinthians vai faturar muito com o marketing do jogador. Eu acredito que ele, além dele se pagar sozinho, ainda sobra uma boa grana para o Corinthians, tá, fiel? Então, Sérgio Ramos tinha conversas avançadas, se encerraram por valores altos. E o Corinthians agora retoma as conversas com o defensor, tá? Corintianeiro, ele tem 38 anos de idade, fiel, um cara que jogou a vida toda em alto nível, um cara experiente como o Sérgio Ramos, prestem atenção. Cara, eu acredito que no esquema tático do Ramon Dias, jogando com 3 zagueiros, deixando ele centralizado ali, ele é um monstro. Monstro de zagueiro. Só não sei se ele aguenta o calendário. Então o Corinthians vai ter que pensar muito bem nessa situação. Correto, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente ao Sérgio Ramos. Vocês gostariam que visse ou não? Comentem aí, fiel. Porque tem muitas informações aqui ainda, só quero esclarecer alguma coisa para vocês de informações que eu não tenho, tá? E que vocês perguntou. Davi Luiz pode ser zagueiro do Corinthians? A resposta é não. É a informação que eu tenho, não estou dizendo que não vai acontecer. Estou dizendo que eu perguntei para as mesmas pessoas com que trabalho todos os dias e ela me afirmou, corintianeiro, Corinthians não negocia com Davi Luiz. Primeiro porque ele não vai ajudar o Corinthians futebolisticamente, tá? Para mim é um zagueiro, cara, muito fraco, na minha opinião, tá? Já deu o que tinha que dar pro futebol, não tá comprometido mais com o futebol. Lá no Flamengo ele é reserva do reserva do reserva do reserva. Se é reserva do reserva do reserva do Flamengo, vai servir pro Corinthians. O Corinthians então virou resto para pegar coisas do Flamengo. Fora que o Davi Luiz não é um baita zagueiro mais, tá, fiel? Não é mais. Então, as informações que eu tenho é que o Corinthians não negocia com o Davi Luiz. A mesma coisa vale para o Patrick, tá, fiel? Corintianeiro, ouvi falar que o Corinthians está negociando com o zagueiro Patrick ou algo parecido. Não existe nada de Corinthians e Patrick de Novo Horizontino, nem sei de onde que é esse cara. Só que, detalhe importante, o Corinthians não vai trabalhar com apostas para o setor defensivo. O que ele tinha para trabalhar com aposta, ele já trabalhou, que foi o Kaká que ele contratou, o Félix Torres, ele quer trazer um zagueiro que causa arrepio, irmão. Ele quer trazer um zagueiro de respeito, ele quer trazer um zagueiro que vai chegar e vai jogar e o Corinthians não vai ter dor de cabeça de pagar um cara para ficar no banco de reserva porque não correspondeu às expectativas. Então, não existe nada entre Corinthians e Patrick, tá, fiel? Pelo menos é a informação que eu tenho. Eu tenho essa informação. Se amanhã o Corinthians contratar, de repente se for por valores baixos, se for uma jovem promessa, pode até ser que pinte algo. Mas hoje, na data de hoje, no dia de hoje, nesse horário de hoje, não existe absolutamente nada entre Corinthians e Patrick, certo, fiel? Pelo menos é as informações que eu possuo aqui para passar para vocês, combinado? Já referente a Pablo Mari, a situação muda um pouco, porque o Corinthians, ele foi atrás do zagueiro, tá, fiel? O Pablo Mari, ex-Flamengo. Além dele ter ido atrás do zagueiro, houve um primeiro contato. Existe uma vontade do zagueiro voltar ao Brasil, porém, o dinheiro também, as questões financeiras do Pablo Mari são questões financeiras bem altas, tá? Só que se o Corinthians ficar pensando, não, esse zagueiro, desculpa, fiel, esse zagueiro tá caro, esse zagueiro tá mais caro ainda. Não, esse zagueiro tá pago, mas se paga. O Corinthians não vai contratar ninguém, tá? O Corinthians vai ter que pôr a mão no bolso se quiser trazer zagueiro bom. Não adianta o Corinthians falar, esse cara tá muito caro, eu não vou contratar não, porque aí vai ficar sobrando
vai ficar sobrando esses zagueiros aí, Pablo Mari, Patrick, zagueiros de time de menos expressão. Aí vem por preço barato. Mas se o Corinthians quiser contratar um zagueiro bom, vai ter que investir alto mesmo, irmão. Ou num Lucas Veríssimo, ou num Pablo Mari, ou num Sérgio Ramos. Vai ter que pôr a mão no bolso, tá? O futebol é assim. Você quer investir em grandes zagueiros, você tem que pôr a mão no bolso. O que não pode acontecer é o Corinthians iniciar 2025, iniciar os campeonatos, com André Ramalho, Kaká e Félix Torres. O Félix Torres já demonstrou que é muito fraco. O Kaká oscila muito, tem jogo que joga bem, tem jogo que entrega o ouro e não é um cara contundente ali, que segue uma sequência muito boa. E o André Ramalho começou muito bem, caiu de produção. O André Ramalho é um cara hoje que consegue jogar bem na formação de 3 zagueiros. Passou para 2 zagueiros, entrega o ouro adoidado também. O que é certo tem que falar, não é porque é o melhor zagueiro do Corinthians que eu vou passar pano para ele aqui. Caiu muito de produção. Então o Corinthians tem que renovar sua linha de 4. O Corinthians tem que contratar 2 zagueiros, na minha opinião não é 1, é 2, e 2 laterais. Mateuzinho é um cara também que oscila, é um cara que faz o básico do básico, marca, mas não é um lateral muito bom com características ofensivas. A nossa lateral esquerda eu não vou nem comentar, não tem, é inegociável entrar 2025 com o Hugo e Matheus Bidu. Então o Corinthians tem que renovar sua linha de 4, tá, fiel? Então as informações são essas, tá? Sérgio Ramos voltou à negociação. No caso do Pablo Mari, há interesse, há conversas, tá, fiel? Para trazer o jogador, é muita grana envolvida, porém ainda não houve uma proposta, deve pintar uma proposta do Corinthians para o zagueiro, e o Lucas Veríssimo está muito caro, e o Corinthians sairia mais barato para o Corinthians trazer o Sérgio Ramos, porque o Sérgio Ramos alto se paga e o Lucas Veríssimo não. Desculpa, fiel. Então, as informações mais atualizadas sobre zagueiro é essa, tá? Agora a gente vem aqui para a última informação, que é referente ao Alex Zerce. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Cara, 1000 desculpas por não ter apresentado a live para vocês ontem. Eu fiz uma postagem no YouTube dizendo que ia ter live. Só que a questão da iluminação, fiel, e a internet ontem aqui estava oscilando muito. Eu iria até fazer com uma iluminação... Eu tentei fazer uma adaptação porque o meu ring light queimou, cara. Eu preciso comprar outro de extrema urgência. Se eu não fizer isso hoje, eu faço amanhã. E eu tentei adaptar uma iluminação para trazer uma live para vocês, não ficou legal. E a internet toda hora estava caindo. Eu falei, quer saber? Vamos deixar essa live quieta, porque vai ficar muito chato, muito constrangedor iniciar a live e ficar caindo toda hora. Quero fazer um conteúdo de grande qualidade para vocês. Combinado? Fiel, referente à última informação, vamos falar sobre Alex Zerce, atacante que o Corinthians quase contratou ele na segunda janela de transferência. O cara tem números absurdos, tá? Na época ele tinha aí 26 jogos no seu antigo clube, 26 jogos, 24 gols. E quando ele foi transferido, ele tinha coisa aí de, vamos supor, 27 jogos, 30 gols. Ele tinha mais gols do que o número de jogos jogados. É um cara que faz muito gols. Eu peço até desculpa porque eu não consultei atual como que está a fase dele agora, que poderia estar sendo cogitado do Corinthians contratar ele, caso o Yuri Alberto seja vendido e não venha nenhum jogador de expressão. Eu falo para vocês que existe um interesse do Corinthians, sim, o Corinthians monitora o jogador, sim, só que o pensamento do Corinthians não é esse, de substituir o Yuri Alberto. Mesmo que ele venha, o Corinthians vai contratar um grande atacante se o Yuri Alberto for embora. A intenção do Corinthians é contratar um cara do mesmo nível ou mais do que o Yuri Alberto, tá? Então não se preocupem, porque o Corinthians já aprendeu a lição que o clube não é laboratório de experiência. Mesmo que o cara esteja muito bem lá, ele não vai contratar o cara para substituir o Yuri Alberto, que tá fazendo gols atrás de gols e vai ficar por isso mesmo, tá? Pode até que faça uma pré-temporada com ele no Paulistão, caso o Yuri Alberto vá embora em janeiro, tá, fiel? Pode ser. Ó, vamos fazer uma pré-temporada com o cara. Porque o Corinthians vai ter que contratar um cara de grande expressão, porque continuar com Héctor Hernandes, o Pedro Raul vai ser negociado. Não dá, cara, simplesmente não dá. O Corinthians tem que contratar um cara de expressão. E o Roger Guedes, eu já deixei claro aqui em outros vídeos, que a chance dele vir é muito, muito difícil, por todas as questões financeiras envolvidas, que ele tem contrato também até 2027, seria 2 negociações caras, uma com o Roger e um com o Al Rayyan do Qatar, tá, fiel? Então existe um interesse no Alex Zerce, sim, não tem proposta, não tem nada. Existe um interesse, existe um monitoramento de perto que pode ser, sim,
opção para o Corinthians. Vou trazer os números dele atualizados no vídeo da tarde. Combinado, fiel? O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Queria agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. Hoje à tarde espero todo mundo aqui com novas informações sobre o mercado da bola e vai Corinthians!